Muy bien, estamos en el Evangelio de Juan, retomamos acá la secuencia de Juan y hoy nos toca el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Entonces, está saliendo acá, está. Es una secuencia que estamos haciendo del Evangelio de Juan y entonces ustedes, los que están acompañando, tienen la memoria bastante bien. Los que no están acompañando pueden tener ahí una idea de lo que estamos haciendo. Ya vamos por el capítulo 16 y hoy vamos a cubrir del 1 al 15. Del 1 al 15. ¿Está bien? La primera parte ahí del capítulo. Siempre recordando el propósito del libro de Juan, que está en capítulo 20, 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Cristo hizo muchos milagros, algunos fueron separados por Juan y puestos acá en este libro de manera soberana. Dios quiso así, ¿no? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, estas fueron puestas ahí y tenemos el Evangelio de Juan, entonces, compuesto ahí, para que uno pueda creer y tener vida eterna. Entonces, el propósito del Evangelio de Juan en todo lo que se lee é para que uno pueda creer em Cristo e ter vida eterna. Todas as informações aí apontam para esta verdade, não? Muitos temas saem de aí, pero o propósito principal está aí, não? Também vimos aí em el texto los 7 milagros de Jesus en el Evangelio de Juan. Fueron 7 milagros relatados para apontar la divinidad de Cristo y su obra, ¿no? Entonces tuvimos el convertir el agua en vino, sanar al hijo del oficial, sanar al hombre paralítico, alimentar a los 5,000, caminar sobre el agua, sanar al hombre ciego y resucitar a Lázaro de entre los muertos. Fueron los 7 milagres ahí que relató Juan para apontar a la persona de Cristo como el Mesías, el Redentor del mundo, ¿no? Y tuvimos también los 7 yo soy, pan de vida, luz del mundo, la puerta, buen pastor, resurrección y la vida, camino, la verdad y la vida, y la videira verdadeira que vimos a lo último. E agora vamos entrar no texto de Juan, capítulo 16, começando del 1, que diz assim: estas coisas os he hablado para que não tengas tropiezo. Os expulsarán en las sinagogas, e aún viene la hora quando qualquer que os mate pensará que rinde serviço a Deus. E harán esto porque não conhecem al Padre ni a mim. Mas os he dicho estas coisas para que quando chegue a hora os acordéis de que já os lo había dicho. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas coisas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí siguiendo y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Oremos. Dios mío, estamos delante de tu presencia uma vez mais. Glorificamos a tu nome por isso e pedimos para que tu nos ilumines em tu palavra. Habla a mi coração uma vez mais e a mis hermanos para que entendamos um pouco mais de ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, estamos acá com Jesucristo, hablando em sua última semana, antes de la crucificação. Jesús está hablando a sus discípulos, diciéndoles abiertamente las cosas que están por pasar ahí en estos días, y muchas cosas están pasando en esta semana. Tanto que Juan dedicou algunos capítulos solo para esta semana de la vida de Cristo, explicando a los discípulos cosas importantes. Los hizo participar de la cena, apontou al que lo iba a traicionar, lavou los pies de los discípulos, habló sobre amor, anunciou uma vez mais su muerte, agora de forma eminente. E os discípulos, escutando tudo isso, estavam assim. E Jesus seguiu falando: "Ustedes vão ser mis testigos. Ustedes vão ser mis testigos. Ustedes vão hablar de mim. E ustedes vão ser perseguidos. Pero ustedes vão ter um consolador." E estas coisas lo vemos no capítulo 15. E agora o 16 é uma sequência deste hablar. É a mesma sequência. E Cristo sigue hablando: "Estas coisas os he hablado para que não tengáis tropeço." Estas coisas, ¿qué coisas? Las del capítulo 15, que empieza en el 16. E ele dijo: "Ustedes van a ser perseguidos, el mundo não vai amar a ustedes, ustedes van a ser testigos míos, pero ustedes van a ser perseguidos." E ele então empieza a dar um pouco mais de detalhes para que eles possam entender esta realidade, porque ele disse: "Estou falando para que não tengáis tropiezo." Esta palavra tropiezo tem que ver com trampa. Trampa. Tropeçar, ou seja, é resvalar em uma trampa, ser atrapado por algo. El hecho de que ellos van a sufrir persecución y la mala interpretación de esta situación podría ser para ellos una trampa. ¿Para qué? Para que ellos no fueran testigos. Porque por ser testigos son perseguidos. Y la persecución, si los sorprende, esto puede ser para ellos una trampa. Eles estão atrapados. E por estar atrapados, desistem de ser testigos. Então, Cristo está dizendo que está avisando antes que isto vai passar, mas eles devem seguir testificando de Cristo. E com esta convicção, eles vão estar livres de uma trampa. Que a própria mala interpretação da persecução se pode dar. Era esta a ideia. E Cristo então exemplifica no contexto de eles o que poderia passar. Eles que são judíos, praticantes, que esperavam o Messias e todo o demás, frequentavam as sinagogas, escutavam a leitura da Bíblia, que seria o Antigo Testamento, todos os sábados, que participavam de la vida comum de su pueblo, em adoração ao Deus de Israel.
Entonces Jesús les dice en el 2, os expulsarán de las sinagogas. Es un impacto como que te van a echar de Betel. ¿Por qué? Porque Betel se perdió y no predica más la palabra. El que predica va a ser echado. Es algo, para nosotros sería algo tan terrible como esto. Para Lutero, en la época de la Reforma, que no hubo reforma, porque la iglesia que él estaba siguió igual y está peor, la iglesia lo echó. Él fue echado. Se cumplió lo que está acá. Y cuando él fue echado, lo consideraron hereje. Y por fuerzas de Estado, todo hereje poderia ser asesinado sin tener como culpa el homicidio. O sea, puede matar a Lutero, está todo bien. Es un hereje. Cualquier persona poderia matarlo. Tuvieron que esconderlo en un castillo para que no lo mataran. E não porque ele queria reformar a igreja, porque ele leu allá e disse, mira, há umas teses interessantes acá, teológicas, que eu creio que devem ser discutidas. E ele puso allá em la puerta, não como uma protesta, porque allá havia muitas teses que se poniam allá e a gente ia estudar e discutir. Era uma prática teológica da época, não era uma rebeldia. Pero tão grande eram as verdades que estavam aí sendo questionadas, que ele causou um grande problema. Foi echado. Foi perseguido por la palavra, por convicções da palavra. Para dar um exemplo. Pero acá Jesus está falando, os expulsarão de las sinagogas, que eram os pequenos templos de los judíos. Havia o templo de adoração, pero os que estavam vivendo lejos, os judíos que estavam aí, formavam sinagogas, que eram salones de reunião, e aí praticavam a leitura das Escrituras. E tinham comunhão, e se identificavam, e celebravam. E quando havia as festas anuais, por lo menos as 3 principais, eles veniam peregrinando hasta Jerusalém. E Jesus está falando, os expulsarão de las sinagogas. E aún viene a hora quando qualquer que os mate pensará que rinde serviço a Deus. Como Pablo, que um grupo de judíos ajunaram e disseram, nós vamos estar em ajuno hasta que matemos a este Pablo. É um relato de hechos. Então, peligro de muerte. Persecução. Pero Jesús estava falando, los vuestros los van a perseguir. Porque se habla el mundo, é muito vago. Eu estou dizendo que acá empieza a persecução, por amor a la palavra. Então, os judíos estavam como que, wow, vai ser brava a coisa. E ele, el 3, disse, e harão isto porque não conhecem al Padre ni a mim. E Jesus estava então falando, ustedes vão a testificar de mim, e eles vão a querer a muerte de ustedes. ¿Por quê? Porque eles não conhecem a Deus ni a mim. Não conhecem. E o hecho de não conhecer a Deus les llena de rabia e eles vão a descontar en el mensajero. Quem são os mensageiros? Os discípulos. Os discípulos. Então, a palavra de Deus, quando ela já é testificada ao mundo, ela já provoca estas situações de enojo, rechazo e persecução e muerte. Em alguns casos. E no caso de los discípulos, todos, possivelmente com exceção de Juan, foram mortos
pero Juan viejito estava na cárcel. E aí escreveu o Apocalipse, en el año 80 después de Cristo, da era del primer siglo, ¿no? Em 80, 90. Foi a última escritura da Bíblia, Apocalipse. Então, vocês veem que Jesus está explicando por quê da persecução. Vocês vão testificar algo que eles não conhecem, não reconhecem. Por isso les vão perseguir, porque não conhecem al Padre, não conhecem al Hijo, e por isso los vão perseguir. Mas, e aí Cristo habla mas, en el 4, os he dicho estas coisas para que quando chegue a hora, os acordeis de que já os lo havia dicho. Então, Cristo está repetindo, Juan está repetindo acá lo que ele dijo al principio, ¿no? Para que não tropeçais. Quando passar, vocês se vão acordar que eu los avisei, que isto havia de passar. Então, a persecução é algo comum del creyente. El creyente com a família não creyente, família que eu digo é mulher e hijos, solo isso, família, não? Uno se convierte, a persecução dentro do lugar. É normal. Está escrito, ele já avisou. Uma igreja que não sigue a palavra de Deus, se você começa a seguir a palavra de Deus, vai ser perseguido. Normal. Cristo já avisou. Está no mundo, no trabalho, na escola, em lo que seja, no barrio, com os vecinos. Passa por um momento de rechazo, persecução. Jesus já avisou. É assim. Então, quando nós acordamos que Cristo já avisou, não há uma surpresa. Vou poder crer que eu prediquei o Evangelho e me estão perseguindo? Pero Jesus já avisou há 2000 anos. É uma verdade já bastante consolidada entre nós, não? Está cá escrito. Os discípulos passariam por lo mesmo. E iam a sofrer, pero não iam a tropeçar. Nós vamos a sofrer, pero não vamos a tropeçar. Não vamos a estar caindo em uma trampa. Quando passe, porque Cristo nos avisou que seria assim. Aí Jesus disse, pero agora, em aquele momento, com os discípulos, ele disse, pero agora vou ao que me enviou. Então, Jesus está dizendo, e a boa notícia, mais que tudo isso, a persecução e todo o demais, vocês vão ser meus testigos, os vão perseguir. Há outra notícia interessante. Eu me vou ao que me enviou. Jesus está dizendo, me vou. Terminou meu tempo, eu me vou. A cruz está aí cerca, e de aí a ressurreição, e volver a seu estado de Deus soberano, não mais encarnado. Me vou. Então, vocês se imaginem o coração de los discípulos. Bueno, está bárbaro. Um de nós já traicionou. Ele disse que vamos ser testigo de ele e nos vão perseguir e nos vão matar. E ele já avisa de antemano. E agora nos disse que se vá. Era uma crise. Era uma crise. Para os discípulos eram malas notícias. Verdade? E Jesus disse, eu me vou para aquele que me enviou. E nenhum de vosotros me pergunta, ¿a dónde vas? Porque todas as vezes,
tempo que Jesus viveu com eles, por várias vezes Cristo tratou de dizer-lhes esta realidade, e eles perguntavam, pero a onde vas? Será que vas com o grupo de aqueles que estavam não sei onde? Pero se vai ir, pero o Messias era uma promessa para vir e reinar acá e restaurar nossa pátria e todo. E sempre perguntava, pero onde vas? Que vas a ser? Como vai ser? Quando vai restaurar o templo? Como vai ser estas coisas? E agora Cristo lhes dá estas notícias nesta semana e eles não perguntam nada. Porque para eles já não lhes importava perguntar nada, porque eles estavam assustados com o que ia passar. E Jesus lhes disse, e agora, vocês não me perguntam hacia onde vou? Nadie me pergunta. Se terminou o interesse? As notícias são muito duras? Se complicou a coisa para vocês? Vocês não me perguntam. Não há mais curiosidade. Eu estou dizendo que vou ao Padre. Vocês não me perguntam hacia onde vou. Não me perguntam. Cristo está mirando a situação deles. É certo que eles estão preocupados. Porque quando leemos, sabendo a história nós outros, não? Que estamos acá depois de 2000 anos e temos todo o livro, nós pensamos, sim, Jesus les avisou e depois ressuscitou, e para nós outros é uma passada. Pero pónganse no lugar de los discípulos neste momento. As notícias eram terríveis. E Jesus les disse, vocês não me perguntam na hora de onde vou. Antes, porque os he dicho estas coisas, tristeza ha llenado vuestro coração. Vocês já não querem saber hacia onde eu vou, porque uma tristeza llenou o coração de vocês, por las informações. Vocês estão tão tristes, porque vão a sofrer, vão a ser perseguidos. E eu não vou estar acá. Vocês estão tão tristes que nem a um me perguntam o que vou fazer já. Tão grande é a tristeza de vocês. Os discípulos estavam mal, tristes. Os sonhos que teníamos de restauração, de alegria, de vitória, não existe. A notícia é que a coisa vai ser brava. A coisa vai ser brava. E então Cristo, no 7, disse, pero eu os digo a verdade. Os conviene que eu me vaya, porque se não me fuera, el Consolador não vendría a vosotros, mas se me fuera, os lo enviaré. Vocês não me perguntam hacia onde vou, pero eu les vou explicar porque vocês estão tão tristes que não têm mais perguntas. Eu tenho que ir. Jesus falou, eu tenho que ir. Porque quando eu vaya, eu vou enviar a vocês el Consolador. Palavra consolador acá, com muitos sentidos importantes. Uma muito importante é aquele que te acompanha lado a lado. Não é um consuelo de, pobrecito, não te quedes assim, vamos arriba. Também lo hace. Pero acá o consolador é um que diz, estou contigo, vamos arriba, manda, dale, vamos. Tranquilo, estou contigo. A mesma segurança que eles tinham em fazer as missões que Cristo les dava, aí, em presença de eles, agora tem el Consolador. Ou seja, Deus sigue com vocês. Vocês vão a sofrer, pero vocês vão a ser meus testigos, porque vai estar
eu vou estar ao lado de vocês, por meio do Espírito Santo, el Consolador, ele que vai estar lado a lado, na garantia. Então, Cristo está explicando, eu me vou para que pueda enviá-lo, se eu não me vou, ele não vai vir. E o espaço de dias que Jesus estava anunciando aí, 40 dias. En el Pentecostés, en la Páscoa Cristo se muere, 40 dias viene o Espírito Santo a los discípulos. E passa a acompanhar-lhes em la tarefa. Cristo passa 40 dias, depois de haver ressuscitado, aparecendo a seus discípulos, reforçando estas verdades, já passado o trauma da crucificação, e cerca de los 40 dias del dia de Pentecostés, Cristo diz, agora vocês vão a Jerusalém, e vocês vão ser llenos do Espírito Santo, e ele sube. Pero acá, todo isso era solamente uma promessa. El Consolador vai venir. Os detalhes não estavam dados. O que importava é que eu estou para ir-me, e quando eu me vaya, vem o Consolador. E vocês não vão estar desamparados. Então, nós podemos ver acá, Jesus explicando, e quando Ele venga, o Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justiça e de juízo. A função do Espírito Santo, que seria a mesma que Jesus praticava estando com eles, agora o Espírito Santo lo haria por meio de eles, era convencer pessoas do mundo sobre pecado, el 10 de justiça, acá, de pecado, por quanto não creem em mim, de justiça, por quanto vou ao Padre e não me vereis mais, e de juízo, por quanto o príncipe deste mundo ha sido já juzgado. Então, pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo faz esse convencimento. Se vocês estão acá e entregaram suas vidas a Cristo, vocês passaram por este processo. Foram convencidos de pecado porque vocês não creem em Cristo como Cristo se revela em sua palavra. Quizás vocês creem em Cristo como a história lo disse, como a tradição da igreja lo pone, pero como a Bíblia lo revela, el dia de tu conversão, te entregaste tu vida a Cristo. ¿Por quê? Porque creíste em Cristo como Deus. Deus. Sois um pecador. Eu não creio em Cristo como Deus. Pero agora eu creio. Fui convencido por el Espírito Santo. Convencido. Quando você dijo, Senhor, eu te acepto, tu decisão passou antes por um convencimento do Espírito Santo em tu coração, que sos um pecador. A salvação vem antes de nossa decisão. Antes de nossa decisão, houve uma decisão de Deus hacia vós. O Espírito Santo convence. De justiça, por quanto vou ao Padre, e não me vereis mais. ¿Por que de justiça? Porque Cristo murió en la cruz e a justiça foi hecha. El pecado que me condena a la muerte, Cristo lo pagou en la cruz. E por isso volveu ao Padre, porque a deuda foi paga. E eu estou convencido que a justiça de Cristo me salvou. Porque a muerte que eu tendria que morir, Ele murió por mim. Simples assim. E del juízo, por quanto o príncipe deste mundo ha sido já juzgado, ou seja, o juízo perfeito de Deus será realizado na persona de Cristo, porque Cristo vence a Satanás, o acusador.
está vencido. Perdió. Perdió. Diablo perdió. E nós somos convencidos destas coisas por el Espírito Santo. E Cristo está falando que quando eu me vaja, vocês que estão aí tristes, porque vão sofrer, porque a coisa vai ser feia e porque eu não vou estar, les digo, o Consolador vai estar com vocês, o Espírito Santo. Vai estar com vocês. Não se abatam. E aí, então, ele vai explicar um pouco mais a los discípulos para tranquilizar o coração de eles. Aún tenho muitas coisas que deciros, pero ahora não las podéis sobrellevar. Mira que interessante. Cristo disse, eu tenho muitas coisas para falar a vocês. Pero agora vocês não podem sobrellevar. Vocês não vão aguentar todas as coisas que tenho para dizer. Pero mire que interessante. Era a última semana de Cristo e com a ressurreição mais 40 dias. Muitas coisas ele tinha para dizer. Como se daria então que os discípulos conheceram todo en este tempo corto? El 13. Pero quando venga el Espírito de verdade, Ele os guiará a toda a verdade, porque não hablará por sua própria conta, sino que hablará todo lo que oyere e os hará saber as coisas que habrán de venir. La função do Espírito Santo, que era uma força, um consuelo, um companheiro, um animador, um empurrador, um restaurador. Este Espírito Santo vai a dizer todas as coisas. Eu tenho muitas coisas para dizer-lhes, mas agora les vou dizer por meio do Espírito Santo. E os discípulos escutaram em sua vida pós-Cristo, pós-ressurreição, em suas vidas como igreja, eles começaram a escuchar, o Espírito Santo começou a revelar a eles as verdades que faltavam. Tanto que Juan escreve o Evangelho de Juan. Porque todas as coisas que faltavam, eles escreveram a seu tempo. No caso de Juan, o Evangelho de São Juan, alguns dizem anos 70, anos 60, e o Apocalipse, que é o final de todas as coisas, é no ano 90, depois da morte de Cristo. Então, o Espírito Santo iba a revelar a los discípulos todas as coisas. E hoje, nós, igreja, lá temos todas as coisas reveladas por el Espírito Santo, escritas nesta palavra. Por isto que quando orei a Deus, eu não pedi para que Ele nos revelara sua vontade, porque a revelação já está posta cá. Nossa oração ao Espírito Santo é: nos ilumina, ponga luz a lo que está escrito e revelado, para que nós leamos e lo entendamos. Eu não tenho mais revelações para dar a vocês. Creio que pastor Billy tampouco. Creio. Pero nosotros, por la iluminación del Espíritu Santo, tenemos la palabra sendo iluminada. Uma porção, um pouco mais vamos aprender hoje. Um pouco mais de lo que está revelado. O Espírito Santo está obrando entre nós, hasta o dia de hoje. Esta era a promessa, o Espírito Santo. Jesus tinha que ir-se para poder revelar a eles todo o que haveria de ser revelado.
Él me glorificará, 14 estoy, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces lo sabemos. El Espíritu Santo no viene y me dice, Marcelo, te cases con Lilian. Isso não passou quando eu conheci a Lilian, ou antes de conhecê-la. Ele não me revelou assim. Ele me revelou os princípios em la palavra para elegir uma mulher para mim, dentro do contexto que ele queria que eu vivesse. E basado nestes princípios, comecei a orar e esperar e identificar e me casar e ter filhos. É assim. Quais são os princípios para o noviazgo? Eu sei que os jovens em algum momento aí estiveram lendo um livro ou fazendo um estudo sobre isto, alguns por lo menos. Os critérios estão na palavra, foram revelados. Já estão aí. Pero nós queremos cédula, direção, todo revelado, não? Cor del pelo, altura, formação acadêmica. Os critérios estão acá. Os critérios estão acá. Qual é o rol da mulher? Que mulher está disposta a cumprir este rol? Bueno, aí vou. Os critérios estão acá. A palavra é completa para nossa vida diária, para tomar decisões as mais particulares possíveis. Uma decisão que só uno pode tomar. Não, Henrique tomou uma decisão. Vou a Costa Azul, saio de Montevideo. Uma decisão particular de Henrique. Por que vai tomar esta decisão? Os princípios que basam esta decisão estão nas Escrituras. Os princípios, as bases, para que se haga lo que se hizo. Em la palavra. E quando a palavra não se cumpre, o Espírito Santo te incomoda, uma luz se prende em tu alma. E volves a la palavra. Que estou fazendo que não está em acordo com a palavra de Deus? Nesta situação específica. E aí, quando se complica muito a coisa, buscamos ajuda com um irmão para abrir a Bíblia, ou com o pastor para abrirmos a Bíblia juntos e buscarmos respostas. A palavra de Deus é suficiente. Cristo revelou todas as coisas a los psicólogos e psiquiatras, não, a los creyentes, em sua igreja. Não menospreces lo que Cristo deixou para ustedes. Não menosprece lo que Cristo deixou para ustedes. A cada 5 anos, o mundo tem uma revolução de pensamento sobre determinadas coisas. De la vida, del hombre, de la mujer, del alma, de la existência. Eles têm. E isso se propaga. A palavra de Deus está acá e acá está. Não cambiou nada. E ela é suficiente para todo o que necessitamos para nossa vida a diário. A diário. E para todos os problemas de nossa vida. Todos. Todos. E se tu não lo encontraste, é porque não lo buscaste ou porque não queres saber o que ela disse. Porque ela te vai confrontar com uma realidade ou com um pecado que vos não queres tocar. As realidades nos fazem pecar, porque não interpretamos bem as realidades. Então, as realidades passarão a ser para nós um tropieço, uma trampa. Uma trampa. Como a persecução do creyente. Esta parte do pacto de creyente não me explicaram que ia haver persecução. Bueno, acá estamos sendo honestos por la palavra. Vai haver persecução.
Vai haver persecução. E na época de los discípulos, muita persecução houve. Em alguns lugares do mundo, sabemos que há tenido muita persecução. Estão falando muito de Angola agora, porque está de la moda Angola. As agências especializadas em persecução, há isso agora. Eles falam muito de Angola. Mas se hace uma pesquisa um pouco mais profunda e sem marketing, e saindo um pouco desta propaganda que genera também movimentos interessantes para isso, nós sabemos que Angola é o 5º país que mais persegue pessoas. Pessoas que não estão preocupadas com estes holofotes estão dizendo: Angola necessita nossa oração, mas mira que há 4 países antes deles que estão pior e não se habla nada. Isto não é coisas de moda. O problema destes movimentos é que trabalham sobre modismos. É um modismo falar de missões. Passou o modismo, não se hace mais missões. É um modismo falar que a palavra de Deus é suficiente e há que aconsejar-se por la palavra. Um modismo. Passa o modismo, não se aconseja mais. É um modismo falar que devemos ser discípulos. Passa o modismo, nadie hace discípulos. É um modismo dizer que temos que estudar as Escrituras. Passa o modismo, nadie mais predica sobre estudar as Escrituras. A palavra de Deus deve ser exposta sistematicamente em todo o seu conteúdo, periodicamente, sistematicamente, e não vamos a desviar-nos de nenhum tema da palavra de Deus hasta que Cristo venga. Esta é a função da igreja. Seminário não hace isso, instituições não hacen isso, a igreja lo hace. Se vocês têm menos teologia em sua igreja que no seminário, saiam do seminário e saiam da igreja. E busquem uma igreja que hablem de Cristo. Porque a função da igreja é dar informação teológica a vocês. Eu estava falando com Cláudia. Eu estava estudando com o pastor Billy. Que profundo o tema. É isto mesmo. Acá saltamos em la piscina de la palavra de Deus e esta piscina não tem fundo. Vas, temorize e não cobriste todo. É mais profunda que o oceano. O mais profundo abismo do oceano é uma 10ª parte da profundidade das Escrituras quando começas a entrar em elas. E sempre vai descobrir mais e mais e mais. É profundo. É profundo. Del tema da salvação a los últimos dias é profundo. Eu leio, releio, empiezo de novo, vou de novo e me espanto. Eu me escutei uma predicação minha e quedei encantado. Mira que coisa interessante. Era eu predicando. Já me havia olvidado. Escutei de novo e pude desarrollar aún mais a ideia que eu tinha há 2 anos. E eu disse, e esse tonto não sabia estas coisas? Não sabia. O tonto era eu, não? Porque é assim, porque vamos e vamos e vamos. O Espírito Santo vai revelar para nosso consuelo, para nosso ânimo, para nossa fortaleza, para que aguentemos o dia malo. Eu projeto dias malos para minha vida. Como vai ser quando me passe tal coisa ou se me passa tal coisa? E eu não aguento. Não aguento. Por isso que Cristo falou, tenho coisas para dizer-lhes que agora vocês não vão aguentar. Por quê? Porque não é o dia de aguentar. Pero el día que venga la tribulación, el Espíritu Santo va a estar ahí. Y la palabra de Dios va a estar ahí. Y nosotros vamos a ser consolados. Si yo empecé a projetar el día de la muerte de mi madre. Y lloraba todos los días. Mi madre, mas estava viva.
Pero eu pensava que um dia não ia ter ela, e chorava. Aí quando me converti, a Bíblia começou a ensinar-me que não podes sofrer todos os dias por um dia. O dia é o dia. Hasta o dia não é o dia. E Cristo vai estar neste dia. E Ele sabe o que vai ser neste dia. Eu não sei. Ele sabe o que vai ser. E no dia que morreu minha madre, que passou em meu coração? Consuelo. Ele estava aí. Quem? O Espírito Santo. Estava aí. Chorei, sofri, todo, mas ele estava aí. E eu não fui atrapado. Não houve tropieço na interpretação da morte de minha madre. Alguns já passaram por isso acá. Então, Cristo vai estar aí, neste dia. É nosso consuelo. Tratemos do dia de hoje. Amém? El Espírito Santo. Nuestra promessa, a promessa de Cristo que desfrutamos, não viviremos acá sem Ele jamás, a igreja. El dia que Cristo toque uma trompeta, que só a igreja vai escuchar, a igreja vai subir e o mundo se quedará sem Deus, sem a presença do Espírito Santo como la temos hoje, porque a igreja se vai. O Espírito Santo vai seguir actuando, pero já não de la forma como atua hoje. E o reloj del fim de los tiempos, o puntero, só vai começar a caminhar quando passe isso. Antes disso, olvídate. Então, se por las dudas as coisas do Apocalipse começam a passar no mundo, corre para a igreja. Se faltam alguns, marchaste. Se estou eu, marchei com você. Porque a igreja vai subir. Os verdadeiros discípulos de Cristo vão encontrar com Ele. E Pablo lo dijo. Foi revelado a Pablo. Então, todo o que vocês escutam na internet, que o mundo vai terminar porque Trump é o anticristo, que passou o passe de anticristo, a Putin, que passou o passe a Zelensky, que agora não quer mais e se lo deu ao Papa, o Papa renuncia e se lo passa ao outro. Porque há guerras e há isso, e está escrito na Bíblia. Mira, está escrito na Bíblia que a igreja vai subir. Antes que passe. Tranquilos. Pero não deixaremos de passar persecução por isto. E se você está esperando uma persecução que vai passar no final de los tiempos, eu te digo que a persecução começou com os discípulos, quando começaram a seguir a Cristo, com os profetas, com os patriarcas, e todos passaram persecução solamente por um motivo: o mundo não crê em Deus, o mundo não crê em Cristo, o mundo não crê em nossa fé, o mundo nos vai perseguir. Perseguiu antes, perseguirá agora e vai perseguir no futuro. Então, não há vida cristiana sem lutas, sem persecução, pero há um consolador. Seremos testigos ao mundo da persona de Cristo. Seremos testigos. Seremos testigos. Somos testigos. Somos testigos. Perseguidos por el mundo. Perseguidos por el mundo. El mundo vai ter pessoas que se conviertem, porque Cristo convence o mundo. Pero el mundo habrá pessoas que não vão aceitar, nos vão perseguir. Pero seremos consolados por el Espírito Santo. E este consuelo é todo para nossas vidas. É mais grande de lo que imaginamos. É nossa força para seguir. É el secar de nossas lágrimas en el sofrimento. É o ânimo en el dia que nos salimos de la cama e decimos: ai Deus, um dia mais. É o ânimo. E é a alegria quando festejamos uma vitória, quando um alma se convierte, quando um hijo nuestro se convierte, quando um pariente nuestro se convierte, quando o vecino se convierte, quando há
um livramento de enfermidade em nosso meio, em todas as alegrias, quando há um trabalho de aquele que estava sem trabalho, quando há uma restauração de um matrimônio que estava por deshacer-se. Todas as vitórias são para a glória de Deus, porque na Bíblia está escrita que o Espírito Santo lo glorificará. Então, se nós glorificamos a Cristo, sendo testigos, o Espírito Santo atua, como atua nas Escrituras, por meio de sua igreja. Sua igreja. Sua igreja. Amém? Ânimo. Nós vamos sair por esta porta hoje e o Consolador estará a nosso lado. Mas que isso, en el decorrer de las Escrituras vemos, dentro de nós e dentro de sua igreja. É a promessa. Amém? Deus querido, graças por tus verdades, graças por tu palavra, graças porque podemos descansar nestas verdades. Nós que somos pecadores, entristecemos tu Espírito Santo muitas vezes, apagamos a atuação dele em nossas vidas muitas vezes por nosso pecado, pero quando lo confessamos, por mais que nós não entendamos, tu nos perdonas. Tu nos perdonas. Quando confessamos e seguimos adelante, consolados por tu Espírito Santo. Temos a vitória garantizada, não por nós, pero por ti mesmo, que lo garantiza. E sabemos que tu estarás conosco em los próximos dias. Bendícenos a Deus, que ninguno que está acá hoje viva uma vida sem conhecer-te. Convence-los, Senhor, de pecado, de justiça e de juízo, os que aún não lo foram. E confirma estas verdades para aqueles que te siguen. Es lo que te pedimos por el Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.